Você escolheu ser corajoso mesmo quando não tinha coragem em si, e isso te torna o garoto com a maior bravura de toda essa terra. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje a gente vai conversar com um livro que eu tô devendo já pra vocês desde o final do ano passado, quando eu fiz um vídeo com as 10 melhores leituras de 2023 e eu trouxe A Escolha do Verão, da Sara Guzella. Eu lembro que vocês mostraram interesse em saber um pouco mais sobre esse livro e desde então eu tô ensaiando e fazer essa resenha completa. Bom, já adianto, este é um livro nacional, contemporâneo e de fantasia cristã. Então é uma junção bastante inusitada perto das coisas que a gente tem o costume de trazer por aqui. Mas já adianto também que é um livro que me surpreendeu bastante, tanto que foi parar na minha lista das 10 melhores leituras de 2023, como eu já falei aqui no começo desse vídeo. A gente ainda tá no começo desse vídeo, mas eu já falei isso aqui. Vamos lá falar um pouco então sobre como eu descobri esse livro, gente. Eu fui um tanto quanto impulsivo quando eu comprei esse livro na pré-venda, sem saber quase nada acerca dele. Na verdade, Thomas Nelson Brasil, parabéns, vocês conseguiram fazer um marketing que me pegou assim, eu comprei quase que instantaneamente. Eis que eu estava rolando ali meu feed do Instagram, quando apareceu um post na época falando, eu não lembro literalmente como que era o post, mas quais as semelhanças entre A Escolha do Verão e As Crônicas de Nárnia, algo do tipo. E na hora eu já falei, epa, peraí, que livro é esse que estão ousando comparar com As Crônicas de Nárnia? E aí eu dei uma lida meio por cima, vi que se tratava de uma fantasia cristã, com crianças, coisas do tipo, e já comprei na pré-venda sem ter mais nenhum tipo de indicação, sem nem saber se era bom ou ruim. Eu lembro que depois de comprar e antes de chegar, porque pré-venda normalmente demora, eu fui pesquisar um pouco acerca dessa obra, eu descobri que a autora, tipo assim, tinha 23 anos. Gente, eu nunca tinha lido um livro de alguém mais novo que eu. Você já leu um livro de alguém mais novo que você? Acho que não. Não, quer dizer, esses livros clássicos da Emily Brontë, talvez elas fossem beleza. Mais novas. Tá, mas não era isso que eu tava querendo dizer, você entendeu? Contemporâneo, né? Não. Exato, gente, é bizarro pensar que a galera 2000 já tá escrevendo e até mesmo publicando, né? Mas já estão, e olha, parabéns. Enfim, eu lembro que eu fui pesquisar sobre, eu descobri que esse livro já tinha sido lançado de maneira independente pela Sara, um ano antes. A Sara, ela é mineira e, como eu já falei, super nova. E eu fiquei com o pé atrás, confesso, né? Eu falei, gente, vamos ver se esse livro é bom. A gente aqui não tem já uma boa primeira impressão de obras contemporâneas. Não é que a gente gosta muito de clássicos, mas a gente já tem um pezinho atrás com algumas coisas hoje em dia, levando em conta o nível da escrita de hoje em dia. Mas me surpreendeu, eu gostei bastante. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa obra. A ficção cristã pode ser considerada como um subgênero que basicamente caracteriza livros fictícios, né? Livros inventados, histórias ficcionais, que podem ser de romance, podem ser de fantasia, como é o caso da Escolha do Verão, podem ser de mistério, mas que foram escritos por pessoas que são cristãs. E justamente por isso, essas obras vão ter impressas ali os valores e os princípios da fé cristã. E isso pode ser em vários graus possíveis. Obras são muito explícitas, né? O cristianismo dentro dela. Outras, isso acaba se dando de uma forma muito mais sutil, mas ainda assim, todos esses tipos de livro podem ser considerados como ficção cristã. Ficção cristã não necessariamente, pessoal, é um livro evangelístico ou um livro só para o público cristão. Na verdade, ficção cristã, antes de qualquer coisa, é um livro de ficção que vai agradar principalmente quem gosta de obras de ficção. Então, uma fantasia cristã, eu recomendo para qualquer tipo de pessoa que gosta de fantasia. Não necessariamente para qualquer tipo de cristão. Até porque a gente sabe, né, que já aconteceu ainda com mais força, mas até hoje ainda tem bastante gente dentro do cristianismo que tem um certo preconceito, né, principalmente com o gênero literário fantástico. Isso se dá porque, assim, as fantasias normalmente costumam ter personagens mitológicos, personagens fantásticos, seres criados, mágicos, universos mágicos. E muita gente, quando olha pra isso, enxerga uma certa espécie de misticismo, algo um pouco sombrio, até mesmo demoníaco. E a gente sabe que isso daí é falta de entendimento dessas pessoas que não conseguem compreender que a ficção cristã é mais uma ferramenta de espalhar cristianismo, né? Óbvio, gente, que leitura de ficção cristã não substitui leituras de livros teóricos cristãos apologéticos, assim como leituras de livros teóricos e apologéticos cristãos não substituem a leitura bíblica, mas eu vejo na ficção cristã um
caminho muito seguro pra nós que gostamos de ficção, até porque a gente não pode ser inocente ao ponto de achar que existem obras fictícias isentas de valores, né? Obras que, assim, são só ficção e não vão ter ali impressos nenhum tipo de valor. Não existe isso, pessoal, porque quando uma pessoa vai criar uma obra, seja no audiovisual, cinema, séries, ou seja no formato de livros, essa pessoa naturalmente vai imprimir ali um pouco daquilo que ela acredita, os seus ideais. E isso não é uma mensagem subliminar, oculto, a pessoa tentando te induzir. Isso é natural, não faz sentido alguém se dedicar a algo que ela não acredita naquilo. Então nem que seja uma moral da história, finalzinha ali, vai ter alguma coisa impressa. E o problema é que hoje em dia a gente vive numa sociedade em que os valores estão muito deturpados. E por conta disso, a maioria das obras que estão sendo produzidas ultimamente, nos nossos tempos, revelam esses valores. Então, todas as obras costumam ter um conteúdo sexual muito apelativo, também costumam ter ideologias progressistas, cultura woke, todas essas coisas que às vezes deixam a gente saturado e às vezes a gente assume uma postura igual a da Livinha, né? Não leio contemporâneos. Não vou ler de jeito nenhum porque tem que ficar lendo 10 pra achar um que salva. Mas justamente por isso que eu fiz questão de fazer uma pausa nos conteúdos que eu estava trazendo, né? De política, eu ainda tenho muita coisa pra falar com vocês nesse aspecto. Eu tenho muitos livros clássicos lidos já com a resenha encalhada, prontinho pra trazer pra vocês, mas eu quis priorizar a escolha do verão porque eu acho muito importante quando a gente descobre uma obra como essa, a gente indicar mesmo, a gente panfletar, a gente fazer dar certo, pra que exista em maior quantidade esse tipo de obra e pra que de algum modo a nossa cultura comece a ser um pouco alterada e saia dessa militância desenfreada que a gente não dá mais conta de ver nos nossos produtos culturais. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o enredo desse livro. A Escolha do Verão é o primeiro volume de uma quadrilogia fantástica. Então, assim, é o único que saiu até agora, né? Ele foi lançado pela Thomas Nelson Brasil em setembro de 2023, ou seja, hoje não faz nenhum ano da publicação dessa edição. E esse livro, ele é dividido em 3 partes, e cada parte tem ali vários capítulos, o que eu gosto muito, porque colabora aí pra fluidez e pra agilidade da leitura. Eu gosto de ler capítulos curtos, e pra mim isso funciona muito bem. A parte 1 do livro se chama Alinhamento de Destinos. E a gente já vai começar o livro na base da Ordem de Fanrad. Sim, tem todos esses termos, esses nomes de cidades super próprios da fantasia. Na cidade de Filenea, onde a gente vai acompanhar um homem chamado Clark, que era um guerreiro, um lutador, e uma pessoa que também tinha poderes psíquicos e sobrenaturais. E ele é considerado um sensitivo, gente, que aqui nesse universo basicamente significa uma pessoa que consegue fazer ilusões de óticas ali, né, criar coisas que vão iludir a mente das pessoas e também discernir quando está diante de uma ilusão de ótica e não da realidade. E ele é chamado pelos 3 grandes poderosos ali dessa ordem, na sala deles, e ele vai lá com uma expectativa muito ruim, porque ele é um guerreiro muito taciturno, extremamente carrancudo, assim, bem poucas, sabe, que faz o que quer da vida e não tá nem aí pros outros, e ele acha que ele está prestes a ser expulso da ordem. E basicamente é quase isso que acontece, só que antes eles resolvem dar a ele uma última chance, que é de uma missão muito importante. E muito embora o Clark seja esse cara todo recluso aí, né, o lobo solitário, ele é muito talentoso no que ele faz. E ele talvez seja a única esperança ali. E enfim, os 3 não dão muitos detalhes sobre o porquê dessa missão, mas basicamente o que eles falam pro Clark é que ele precisa ir atrás de um artefato, um objeto que tem poder próprio e que foi escondido há muitos anos atrás, porque ele é tão poderoso que se caísse nas mãos de pessoas erradas poderia causar uma grande catástrofe para a humanidade. Só que basicamente desde que eles sentiram a necessidade de recuperar esse objeto nunca foi encontrado. Porque como esse objeto tem um poder que não consegue ser explicado, eles acreditam que o objeto está se escondendo. O objeto criou uma ilusão de ótica em volta dele e está em algum lugar escondido. Eles dão algumas coordenadas sobre qual foi o último lugar que esse objeto foi visto. E eles falam, você vai precisar ir sozinho. Porque essa missão é extremamente confidencial e além de confidencial, é extremamente importante. Você precisa achar esse objeto porque ele está diretamente ligado no futuro da humanidade. E Clark sai para essa missão. Então o nosso primeiro capítulo, basicamente, já começa dando ali o quê? Uma missão pra gente que gosta do quê? De missões. Tem que ter nas aventuras, na verdade. E aí no segundo capítulo a gente já vai lá para um outro lugar.
uma vilazinha chamada Tate, onde moram muitas pessoas que vivem uma vida reclusa da sociedade. A vila ela fica escondida dentre os arbustos e florestas, então não tem contato nenhum com qualquer outro tipo de cidade, estado, país, nada, a não ser aquela vila. E ela vive uma vida assim já há muito tempo. E as pessoas, né, os nativos daquela cidade gostam desse estilo de viverem uma vida reclusa, porque afinal de contas ali eles se entendem bem, eles vivem bem, eles têm uma vida satisfeita, ou a maioria deles. Porque assim, o nosso grande protagonista Beor, que é um menino de 13, 14 anos, não me recordo, mas é um garoto que mora nessa vila, ele está tudo menos satisfeito com o seu futuro. A gente começa aqui então acompanhando a vida de Beor. Ele tem 2 grandes melhores amigos, o Nico e a Naomi, que estão ali na escola. E eles estão numa fase, numa época da escola, que eles estão conhecendo as profissões que eles têm disponíveis para escolher qual eles querem exercer no futuro. Que é tipo uma feira das profissões. E nesse momento, eles têm basicamente 4 opções disponíveis, porque toda a sociedade de Tate se divide em apenas 4 profissões. E basicamente as 4 profissões que eles têm que escolher é entre os artesãos, que eram as pessoas, os fabricantes ali, os artífices da época, ou quem produziam as coisas, os móveis. Os agricultores, que eram quem cuidavam da alimentação deles ali no campo, né, cultivando e plantando de tudo. Eu falo ervas, plantas, sei lá. Os sentinelas, que eram quem cuidavam da segurança. Agora eu fico pensando, por que precisam de sentinelas numa cidade em que nada acontece? Mas precisava, então tinham os sentinelas, que eram os policiais, e os boticários, que basicamente eram os médicos. O Beor, inclusive, era filho dos boticários da cidade, os principais boticários da cidade, e a sua casa era o hospital da vila de Tate. Ali, basicamente, ele vivia uma vida com o maior prestígio que ele poderia viver dentro de uma vila como a de Tate. Afinal de contas, os seus pais exerciam um cargo com a maior patente possível. Ainda assim, Beor não está nada contente. Tudo que ele quer é desbravar o mundo, é sair dessa cidade, é pegar um cavalo e dar linha, entendeu? É conhecer, descobrir o que tem aí afora. Só que isso, é claro, é visto com muito maus olhos pelos moradores ali da cidade, e isso faz com que o Beor, assim como o Clark dentro da Ordem, seja uma pessoa não tão popular, muito embora ele tenha ali seus 2 fiéis escudeiros, não é verdade? E, gente, intercalando os capítulos, essa parte 1 vai nos mostrando, então, o avanço da missão de Clark em busca do artefato perdido e a vida de Beor na vila de Tate. Basicamente, ele na escola, a família dele. Pode parecer simples demais, gente, mas não se você parar pra pensar que essa é uma fantasia muito bem construída nos detalhes que fazem desse livro uma obra fantástica. O que eu tô querendo dizer? A Sarah, ela construiu todo o universo. E ela foi muito meticulosa nessa construção, ela foi muito detalhista. Tem várias nomenclaturas próprias, vários cargos próprios. E tudo isso a gente vai assimilando aos poucos, conforme a gente vai lendo. Então eu acho essa parte primeira, muito embora um pouco mais desprovida de ação do que o restante do livro, principalmente quando estamos ali no núcleo da Vila de Tate, mas eu acho muito essencial para nossa compreensão do universo, para nossa compreensão do que os personagens querem, né? Pra gente conseguir entender eles psicologicamente, pra gente conseguir também entender o que gere, né, esse universo que eu já falei é todo específico e que ela criou com muito cuidado, inclusive, pontíssimo positivo pra Sarah, porque, gente, não deve ser fácil. Olha, logo no primeiro capítulo a gente já tem um pouco dessa dimensão. Enfim, ela criou regra pra tudo, né? Então, como eu já falei, o primeiro capítulo começa com o Clark sendo convocado ali pelo Conselho dos Três. E ele tinha uma espécie de aprendiz, né? E ele tá conversando com essa aprendiz que ele foi convocado ali pelos 3 grandes superiores dele. E ela fala assim, eu gosto do senhor, eu não quero ter outro mestre. Aí ele fala, não sou o seu mestre, Lily. Sou o seu turdo, o seu guardião superior. E você é a minha Nário, minha subordinada. Então você já fica tipo assim, tá, turdo, Nário, o que é isso? Você vai percebendo que ela criou todo um mecanismo que vai fazer com que esse universo tenha bastante consistência. Você consiga enxergar verossimilhança dentro de um universo que não existe, que na verdade foi montado por ela. E isso é muito legal quando a gente encontra dentro de uma fantasia. Eu acho que toda boa obra de fantasia precisa ter isso. A gente encontra isso no mundo de Nárnia, a gente encontra isso nas Terras-médias e a gente encontra isso também aqui na Escolha do Verão. A segunda parte A segunda parte do livro se chama A Chegada do Inverno. E o que marca essa parte é o quê? É o encontro, finalmente, do Clark com o Beor. Eu não vou explicar as circunstâncias que fazem com que esse encontro aconteça, mas, basicamente, o Clark chega na Vila de Tate e, junto com ele, chega pela primeira vez na história de Tate, o quê? Ele,
O Inverno. Sim, pessoal, eu não tinha falado ainda um pouco sobre isso com vocês, mas é um livro que vai explorar muito a força das estações, né? A Escolha do Verão é o nome do livro. E nesse universo em que a Sarah criou, a Terra é basicamente dividida em duas partes. A parte do inverno e a parte do verão. E a Vila de Tate fica localizada geograficamente nas terras do verão. Isso faz com que esses moradores, principalmente pelo fato deles viverem vidas reclusas que não conhecem o restante da sociedade, sequer saberem da existência do inverno. Eu tô falando do inverno, gente, da estação mesmo. Eles nunca viram neve na vida deles, eles não sabem o que é ter frio, porque é uma vila muito calorosa. E com a chegada do inverno chegam juntos o quê? Doenças, como por exemplo as gripes muito fortes, próprias de pessoas que não estavam preparadas para encarar um nível de frio como aquele que chegou repentinamente. As pessoas, a maioria delas não tem uma casa que comporta, porque lá as casas não foram feitas para aguentar tanto frio assim. Então todas elas se juntam basicamente na casa do Beor, que é o hospital da cidade. A maioria delas ficam ali juntinhas. Pessoas começam a morrer, um desastre começa a acontecer e seres sobrenaturais começam a chegar na cidade. O que faz a gente pensar se eles estão associados principalmente com a chegada do inverno, estação, ou com a chegada do Clark naquela cidade. Eles estão atrás dele ou eles vêm junto com o pacote do inverno chegando ali. Enfim, daí pra frente é só pra frente. Eu acho melhor eu não me aprofundar nos pormenores da história. Eu acho que já deu pra eu dar pra vocês um pouco dessa noção do que o livro é feito. E eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões acerca dessa obra. Não dá pra eu dar uma impressão 100% final, porque como eu já falei, é o primeiro de 4 livros. Então algumas das coisas que eu senti falta ainda dão pra ser corrigidas ao longo da saga. Principalmente, né, o arco dos amigos do Beor. Porque, gente, eu confesso, quando eu vi essas 3 crianças e outra, eles são bem carismáticos, têm química. Eu imaginei que eles seriam os fiéis escudeiros do Beor, assim como a Annabeth e o Groover são do Percy, ou a Hermione e o Ron são do Harry. Mas, cara, quando o Beor parte pra ação, os dois ficam na vila. Eu fiquei assim, não, vocês têm que acompanhar ele na ação. E eles têm na parte A do livro, assim, bastante protagonismo, pra depois ficarem um pouco mais de escanteio. Eu penso que a Sarah sabe o que tá fazendo e que mais pra frente vai dar pra esses dois protagonistas, porque eles merecem. Mas foi uma das coisas que eu senti falta. Mas o arco de desenvolvimento do Beor, já em um único livro, é muito bom. Tem toda aquela coisa lá da... Não é a saga do herói, como chama? Jornada. Tem toda aquela coisa da jornada do herói. Você vê que ela tá seguindo ali bonitinho esse padrão da jornada do herói. Você vê que ela não só sabe escrever, nasceu que deu na telha, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. Isso faz dessa leitura muito agradável, pessoal. Definitivamente o gênero de fantasia cristã é um dos meus favoritos, né? E ela faz isso de uma maneira muito legal, que faz com que esse livro se torne instigante. Você lê ele de uma maneira rápida, você quer saber o final e você termina querendo logo que ela continue. Inclusive, Sarah, pode continuar o livro, por favor, que a gente compre e lê. Eu super recomendo esse livro, principalmente para pessoas que gostam de fantasia, né? Porque eu sei que é um gênero que não agrada gregos e troianos, mas quem gosta de fantasia, eu acho que vai encontrar nesse livro tudo que uma boa fantasia precisa ter. Eu recomendo também esse livro para adolescentes e jovens que não necessariamente gostam de fantasia, mas adolescentes nem sabem do que gostam. Então pode ser que eles comecem a gostar de fantasia através desse livro, assim como um dia eu comecei a gostar lendo As Crônicas de Nárnia e depois se tornou um dos melhores livros pra mim. A fantasia cristã, gente, eu volto a reforçar esse aspecto. É uma arma muito poderosa da gente impregnar conceitos da palavra de Deus em pessoas que nem sabem que estão sendo expostas a isso. Eu me recordo o Rony adolescente de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Nossa, faz tempo que eu era adolescente. O Rony adolescente definitivamente teve sua fé fortalecida também por conta de obras que ele leu que não necessariamente eram obras teóricas ou apologéticas. Mas eu tô falando de As Crônicas de Nárnia, de Lewis. Eu tô falando de Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Eu não li, eu não conhecia Tolkien na época, mas com certeza entraria nessa gama de livros, assim como O Peregrino de John Bunyan. São todos livros ficcionais, são todos livros de histórias criadas, mas são livros que carregam ali verdades absolutas da palavra de Deus. E a escolha de escrever fantasia cristã faz com que pessoas sejam alcançadas, pessoas que não seriam alcançadas por outros tipos de obra. Então fica aqui a minha recomendação. Eu li, eu gostei, eu recomendo e eu apoio que você leia também, porque é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar aqui nessa resenha. Espero que você tenha entendido tudo que eu queria expressar através desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário contribuindo aqui para esse debate, também de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos.
Até a próxima. Tchau, tchau.